No meu primeiro dia na família rica, já desmenti a todos. Na última segunda, meus pais biológicos ainda falavam que eu cresci no campo desde pequeno. Definitivamente, não era a altura. Por isso, estavam confortando o adotado, que estava secretamente magoado. Diziam que me reconhecer de volta era para um casamento arranjado. Mas ao me ver pela primeira vez, ficaram com a boca aberta. Este jovem de aparência excepcional e fria é realmente o filho deles. É realmente o filho biológico deles. Eu parei em frente à mesa de jantar. Olhei de cima para baixo para as 3 pessoas presentes. Disse calmamente que sou Jian Eng. O Wang Fu e o Wang Mu finalmente acordaram como se tivessem saído de um sonho. Há pouco, insistiram que eu com certeza seria grosseiro. A mãe Wang, que não era à altura, levantou-se, parecendo nervosa. Estranhamente, parecia um pouco nervosa com Jian Eng. Fiz uma viagem de carro o dia todo. Deve estar cansado. Sente-se, sente-se. Feng Shu pediu à cozinha para trazer os pratos. Feng Guanjia respondeu afirmativamente. Eu puxei uma cadeira em frente ao Wang Mu e o Wang Teg. Sentou-se calmo e confiante. Não parecia estar nem um pouco nervoso. Depois que o único estranho saiu, a atmosfera parecia estranhamente um pouco constrangedora. Foi então que o Wang Fu limpou a garganta. Ele me perguntou como foi o caminho até aqui. Tudo correu bem? Eu respondi que estava tudo bem. O Wang Fu perguntou novamente. Seus documentos de matrícula estão prontos? Sim, estão prontos. O Wang Fu franziu a testa e disse que eu era igual a ele. Ambos terminamos o exame de admissão ao ensino superior no verão passado. Por que você não continuou os estudos após o ensino médio? Eu fiquei mais de 1 ano sem estudar. É bom lembrar que o Wang Teng já está no 2º ano este ano. No entanto, depois de perguntar, ele não esperava que eu respondesse. Já tinha imaginado por que disso. Com certeza, era por causa das notas ruins. Afinal, eu cresci numa área rural. Terminar o ensino médio já é algo a se considerar. Mas Wang Fu disse que doou um prédio para garantir sua vaga nesta universidade. Eu doei um prédio. Não foi uma quantia pequena. Se você não acompanhar as aulas na escola, pode perguntar ao primo. Colocá-los no mesmo curso. Também é para facilitar o cuidado mútuo. Eu disse que estava com fome. A atitude indiferente deixou Wang Fu um pouco irritado. Suspeitou que eu o estava constrangendo de propósito. Mas ao ver minha expressão como uma maré, não havia nada de rebelde em meu comportamento. E achou que eu poderia ser apenas naturalmente introvertido, sem habilidade com palavras. No fim das contas, os membros da família Wang não me conhecem. Embora minha atitude seja estranha, estou sempre disposto a responder perguntas. Não há como apontar falhas. Os pratos preparados na cozinha foram servidos um a um. Havia um silêncio na mesa de jantar, exceto por eu comer tranquilamente. Os outros pareciam distraídos. Wang Mu costumava me desprezar de todas as formas. No entanto, agora ao olhar para este jovem frio à minha frente, uma estranha sensação de satisfação surgiu em seu coração. Tengir ainda não te apresentou. Este é Tengir. Tengir tem um ótimo caráter. E eles têm idades semelhantes. Se precisar de algo, você pode procurá-lo. Ele terminou de falar comigo. E então falou com Wang Tong sobre Tengir. Este é você e o segundo irmão. A partir de agora, somos uma família. Você pode chamá-lo de irmão. O olhar de Wang Tong desceu do meu cabelo negro, escorregou até meus ombros molhados de lágrimas, e então hesitou em minha postura casual, mas elegante. Por fim, pousou em seu rosto gelado e nobre. Os dedos que ele tinha sobre a coxa apertaram firmemente a palma da mão. Espere lentamente, irmão. Será que este é o poder dos genes? Claramente, ele é apenas uma criança que cresceu em uma vila. Mas não tem nenhum traço de mundanidade. Não há um só lugar em seu corpo que não seja elegante. E não há um único detalhe que não seja nobre. Minha postura ao ficar e ao sentar. As linhas do meu corpo parecem ainda mais com um jovem mestre do que ele, que foi treinado desde pequeno. O jovem mestre estava em uma mansão luxuosa e magnífica. E não mostrou nem um pouco de desconforto. Como se tivesse vivido sempre em um ambiente privilegiado. Então, realmente existem pessoas que nascem para fazer isso. Eu não sei. Eu apenas andei alguns passos normalmente. Troquei algumas palavras. E isso fez com que o Wang Teng pensasse em tantas coisas. Mas eu sei que o Wang Teng não me recebe de coração. Então, deixei os achis de lado de qualquer jeito. Temos a mesma idade. Não precisa me chamar de irmão. Pode me chamar de Jiang. Ao ouvir isso, o pai de Wang franziu a testa e disse,
Você ainda tem o sobrenome Jian. Amanhã eu mandarei alguém para te ajudar a mudar de nome. Eu recusei diretamente, pois ter o sobrenome Jian é muito bom. Não precisa mudar. Qual é o problema? Depois de ouvir isso, a mãe de Wang imediatamente discordou. Você já voltou para a família Wang. Você é o jovem mestre da família Wang. Como pode ter o sobrenome Jian? E eu apenas disse calmamente. Não tenho ligação com o sobrenome Wang. Essas palavras fizeram as expressões dos outros três mudarem. Desde o meu nascimento, houve um erro com o nome Wang. Ouvi dizer que vivi com um velho de sobrenome Jian, sem pai ou mãe. Agora, eu digo que não tenho relação com o sobrenome Wang. Não estaria eu, por acaso, culpando o pai de Wang? A inação da mãe Wang ao longo dos anos. Wang Teng mordeu o lábio. O que meu irmão estava querendo dizer era que isso é tudo culpa minha? Levantei as sobrancelhas surpreso. Como você pode pensar assim? Eu realmente não tenho destino com a família Wang. Não é porque eu fui trocado na maternidade, mas sim por causa das nossas próprias fortunas, da família Wang e da minha. Um simples Wang Teng não poderia ter tanta influência. Portanto, eu respondi honestamente, você está pensando demais. Você ainda não tem. No entanto, Wang Teng parecia ter sido insultado. Seus olhos estavam vermelhos. Irmão, eu sei que você não gosta de mim. Mas como você pode dizer isso, Wenyan? Eu me perguntei o que eu disse. Eu falei a verdade. Eu examinei Wang Teng de cima a baixo, confirmando novamente que sua testa é reta e um pouco larga. O jovem nobre nasce no final do outono. São olhos de escavação dupla. E não há ganchos. A riqueza e a nobreza não duram muito. Se não fosse criado por um goblin elementar da água, a sorte provavelmente não teria chegado até agora. Eu balancei a cabeça e disse que sua própria sorte era tão fraca. Como isso poderia me afetar? Wang Teng não entendeu toda essa conversa sobre astrologia. Mas ele entendeu que eu disse que sua riqueza não duraria. Ele imediatamente olhou para Wang Fu, o pai. Você ouviu o que o irmão está dizendo? Que riqueza eu tenho? Não é tudo dado pela família? O irmão disse que minha riqueza não duraria. Não seria dizer que a riqueza da família Wang não perdura? Wang Fu realmente olhou para mim, não muito feliz. Não faça essas palhaçadas. Ele, é claro, sabe que existem pessoas que leem a sorte, a existência de mestres. Mas aquelas pessoas, sem dúvida, não são idosos de 50 ou 60 anos. Eu ainda sou muito jovem. Eu acabei de atingir a maioridade. O que eu poderia saber? Wang Mu definitivamente não acredita em deuses ou fantasmas. Aos olhos dela, eu só aprendi algumas coisas sem sentido em algum lugar. Falar isso de propósito para os outros. Pensando assim, Wang Mu acabará de comentar sobre minha aparência. A satisfação gerada pela geologia também diminuiu. Minhas braças ainda estavam apoiadas nas almofadas. Num instante, foi um tanto irônico. Quantas pessoas me imploravam para ler suas sortes naqueles tempos, olhando para quem nem teve a chance de me ver. Agora, estou num gesto de extrema bondade, dando tantas informações gratuitamente. E a outra parte nem sequer agradece. Lembrou-me de quando estava com o velho Jian no sudoeste. O velho Jian costumava me dizer que as pessoas são ignorantes. Apenas gostam de ouvir o que é benéfico para si mesmos. Não gostam de ouvir o que tem significados ruins. Daí surge o ditado que conselhos verdadeiros são difíceis de ouvir. Eu era muito orgulhoso na época. Dizia que minhas habilidades, que o que eu dissesse, os outros teriam que escutar. O velho Jian balançou a cabeça sorrindo e disse que você não entende as pessoas. Não conhece o coração humano. Agora, olhando para isso, vejo que o velho Jian realmente tinha experiência. Eu tenho uma personalidade que busca aprovação. Uma vez que eu disse e os outros não acreditaram, tudo bem. Eu também não vou me alongar mais sobre isso. Estou satisfeito. Aproveitem a refeição. Deixei os achis de lado e tomei um gole de água morna. Perguntei então se poderia sair primeiro. Wang Mu assentiu, dizendo que eu poderia voltar ao quarto para descansar. Amanhã, o motorista Xiao Li levará você e Tenguer para a escola juntos. Entendi, então chamei o mordomo. Pedi para ele me levar ao meu quarto. O prédio principal da vila da família Wang tem 6 andares, contando o subsolo. São 6 andares, incluindo os quartos. Wang Fu e Wang Mu moram no 3º andar. Wang Teng mora no 4º andar. E o quarto que o mordomo me reservou fica no 5º andar. Eu estava em frente à janela do meu quarto. Ao baixar a cabeça, consegui ver toda a beleza do jardim lá fora. A luz da lua caía sobre mim como uma chuva de areia.
fazendo meu perfil parecer ainda mais distante e misterioso. O mordomo ficou um momento atônito, sentindo-se angustiado interiormente, sempre achando que esse jovem mestre que acabou de voltar parecia de uma profundidade insondável. Mas não deveria ser assim. Ele não tem apenas 19 anos? O mordomo pensou e perguntou: o jovem senhor está satisfeito com este quarto? Se não estiver satisfeito, posso trocar. Está aceitável, então vamos ficar aqui por enquanto. O mordomo ainda pensava sobre o que o por enquanto significava, mas ele não disse mais nada. Depois que eu disse que não precisava de mais nada, ele saiu. Depois que ele saiu, só fiquei eu no quarto. Levantei os olhos para a lua cheia que pairava no céu. Meus dedos se moveram rapidamente algumas vezes. Fiz um gesto estranho. Se alguém que entende de esoterismo visse, reconheceria de imediato que estava fazendo cálculos. Desde que cheguei a este mundo, faço uma previsão todos os dias. No entanto, o resultado é sempre o mesmo. Hoje não há nenhuma mudança. Deixei minhas mãos cair e suspirei em silêncio. Na manhã seguinte, o mordomo verificou o progresso do café da manhã na cozinha. Ele pensou em subir e me chamar para acordar. O mordomo e os outros têm horários fixos para acordar durante a semana. Mas eu, afinal, era apenas meu primeiro dia aqui. O mordomo estava preocupado por não me lembrar. Eu posso facilmente dormir demais. No entanto, o mordomo ainda não tinha entrado no elevador. Ele me viu. Entrou com passos leves de fora. O mordomo exclamou surpreso: jovem senhor, quando você saiu? Eu acordei muito cedo. Não percebi que você tinha saído. Pensei um pouco e não prestei atenção ao tempo. Deve ter sido quando o dia estava começando a clarear. Foi por volta das 5 horas. O mordomo também estava apenas se levantando. Ele pensou que talvez não tivesse percebido. Ele achou um pouco estranho, mas não investigou mais. Ele não sabia que eu não saí pela porta da frente. Eu saltei do 5º andar direto para o jardim e fui embora pulando a alta parede do jardim. Eu achava que essa mansão era muito complicada. Para subir e descer, ainda precisava pegar o elevador, e havia controle de entrada. Achei que era mais conveniente agir por conta própria. Se não fosse pelo fato de que, ao voltar, eu vi o jardineiro aparando os arbustos no jardim. Ainda quero voltar direto. Eu voltei para o quarto, tomei um banho e troquei de roupa. Também organizei os documentos que precisava levar para a escola hoje. Os documentos estavam comigo enquanto descia as escadas. O Wang Fu e o Wang Mu já estavam sentados à mesa do pequeno restaurante com Wang Teng. Cumprimentei algumas pessoas educadamente. Então escolhi um lugar qualquer e me sentei. Durante o café da manhã, Wang Fu me disse: eu e sua mãe realmente queríamos ir pessoalmente te levar a tomar sopa. Mas hoje é uma reunião muito importante na empresa. Sua mãe também precisa ir comigo. Wang Teng já está na escola há mais de 1 ano. Ele também está muito familiarizado com a escola. Deixe que ele te acompanhe. Engoli o leite de soja, coloquei o copo para baixo e só aí respondi que estava bom. Eu entendi. Wang Fu, você não estudou por mais de 1 ano. Certamente você não conseguirá acompanhar as aulas. Embora eu tenha gastado dinheiro, seu desempenho acadêmico é muito fraco. Não vai dar certo. Se você realmente não conseguir acompanhar, volte e nos avise. Nós vamos arranjar um tutor para você. Eu acho que o estilo clássico é muito engraçado. Esta já é a 2ª vez que o Wang Fu diz isso. Ele acha que eu não conseguirei acompanhar as aulas da universidade. Embora o Wang Fu e a Wang Mu tenham uma atitude de pais carinhosos. Mas, claramente, eles nunca realmente se esforçaram para me conhecer. Se eles tivessem analisado minhas notas de quando eu era pequeno até agora, assim como as competições em que participei nos últimos 2 anos, com certeza não teriam dito isso. No entanto, eu não rebati nada. Acenei com a cabeça, com uma aparência de quem escuta o que os mais velhos dizem. Quando Wang Fu terminou de falar, eu finalmente peguei os pauzinhos de volta e continuei a comer. Wang Fu não percebeu esses detalhes. Wang Teng estava pensando sobre o fato de que eu teria que ir para a escola hoje. Ele estava distraído e também não percebeu. Somente Wang Mu me lançou um olhar complexo. Depois que terminamos o café da manhã, o motorista foi nos levar. Wang Mu hesitou em seguir. Wang Fu disse: você não acha que ele é muito? Wang Fu estava confuso sobre o que ele era. Muito bonito, afinal ele é nosso filho biológico. Em termos de aparência, ele supera até mesmo os melhores. Nesse aspecto, o Giten não é tão atencioso quanto ele. Se não fosse por um olhar de Wang Mu, não estaria falando da aparência.
Estou falando do seu jeito de falar e sua presença. Você não acha que tem algo errado? Wang Fu interpretou mal o que ele queria dizer. Onde está o erro na devoção filial? Antes de ele voltar, eu estava preocupado que ele não tivesse boas maneiras. Agora, parece que ele realmente tem. Quando estava falando metade do tempo, Wang Fu ficou sem palavras. Ele trocou olhares com Wang Mu. De repente percebeu que talvez ele estivesse se saindo muito bem. Quase não se pode encontrar um defeito. Wang Mu viu que ele finalmente havia reagido. Suspirou, lembrando que acabaram de comer. Ninguém de vocês prestou atenção. Aqueles modos à mesa dele. É muito mais elegante do que a nossa família. Quando você fala com ele, ele engole o que está na boca. E só depois de colocar os talheres responde, e você não fala mais com ele. Então ele volta a comer. Wang Fu pensou um pouco e parecia ser assim. Wang Mu disse que na nossa casa, durante as refeições, não temos regras tão rígidas. E pense na forma como ele segura os hashis, a postura que ele tem sentado na cadeira, e a maneira como ele anda e fala. Wang Fu ficou pensativo, e você diz isso. Ele realmente passa uma sensação muito diferente. No começo, eu pensei que fosse por ele ser tão bonito, que tudo que ele faz é agradável aos olhos. Agora, pensando melhor, ele realmente tem uma postura impecável. Wang Mu hesitou e disse: eu achava que ele havia crescido fora desde pequeno. Provavelmente não passava de um menino selvagem. Em todos os aspectos, ele deve ser incapaz. Mas vendo como ele fala e age, você acha que deixá-lo substituir Tengger para se casar com a Xie Jia não seria um desperdício? Ouvindo isso, Wang Fu franziu a testa. Que palavras são essas? Como é que ele pode substituir Tengger? Tengger não é nosso filho biológico. O casamento foi arranjado por meu pai enquanto ainda estava vivo. Ele é o neto biológico da família Wang. Este casamento arranjado deveria ser Jian Eng, mas foi devido a um engano com a criança. Durante mais de 10 anos, as pessoas confundiram o casamento como sendo com Tengger. Mas Wang Mu pensou na situação da família Xie. A terceira senhorita Xie agora está naquela situação. Se Jian Eng se casar com ela, pode ter que se divorciar. E depois, será difícil para ele encontrar uma boa esposa. Ficará muito difícil escolher uma boa família. Ele tem condições tão boas. Usar isso na família Xie não seria um desperdício? De fato, embora eu só tenha 19 anos, já estou começando a mostrar sinais de ser um verdadeiro galã. Eu ainda sou um pouco jovem. E já sou muito bonito. É difícil imaginar como será a minha aparência quando eu crescer. Wang Fu bateu na mesa. Ele também estava um pouco relutante. Um filho com condições tão boas, mas não pode aproveitar ao máximo seu potencial. Mas Tengger não pode se casar com a senhorita Xie-san. Wang Fu disse em voz baixa. Você também sabe que Tengger e Xie Huyan têm uma conexão. Agora a senhorita Xie-san faleceu. A família Xie não tem ninguém para sustentá-la. Xie Huyan é a mais promissora. É raro que Tengger já tenha estabelecido uma conexão com Xie Huyan. Wang Mu também entende isso. Ela lamentou: se a senhorita Xie-san estivesse na mesma situação de antes, seria ótimo. Se nosso filho biológico pudesse casá-la, a família Wang certamente alçaria voo alto. Agora que ela está prestes a morrer, de que adianta nos casarmos com ela? Wang Fu deu um tapinha reconfortante na mão dele. Se não fosse pelo acidente que ele teve, não seria nosso filho quem a casaria. Afinal, o chefe da primeira família não está ao nosso alcance. Além disso, aquele diploma realmente não é lá essas coisas. Para entrar na universidade, ainda teremos que gastar dinheiro em doações. Wang Fu está bastante insatisfeito com isso. Wang Mu acenou com a cabeça. Parece que precisamos focar nossa atenção em Tengger. No futuro, desde que Xie Huyan consiga se casar com Tengger, já não teremos com o que nos preocupar quanto ao futuro da família Wang. Wang Fu organizou um pouco o quarto. Ele sorriu e disse que as coisas em casa estavam sendo difíceis para a senhora. Wang Mu apenas deu-lhe um leve toque, como se fosse uma cortesia. Neste momento, eu e Wang Ten chegamos à porta da escola. Assim que saí do carro, recebi o olhar de muitas pessoas. Algumas garotas caminhando à frente estavam se virando para me olhar. Aquela pessoa é um estudante da nossa escola? Certo. Eu já vi todos os bonitos da nossa escola. Um rapaz tão bonito, eu não poderia não me lembrar. Isso é pelo menos no nível do galã da escola. Eu já estou acostumado com o olhar e os elogios dos outros. Não pisquei nem uma vez. O semblante de Wang Teng, no entanto, não estava muito bom.
Normalmente, ele era o centro das atenções da multidão. Agora, ele estava ao meu lado. Mas ninguém estava prestando atenção nele, pensando nas coisas que ele havia dito antes aos amigos. Wang Ten parou de repente. Ele forçou um sorriso para mim. Aang de repente se lembrou que eu ainda tinha um encontro com amigos. Você pode ir ao departamento de administração cuidar do seu registro sozinho? Meu olhar passou por entre suas sobrancelhas, sem problemas. Eu consigo fazer isso sozinho. Mas preciso te lembrar de uma coisa. Sua sorte hoje parece não estar muito boa. Ao ouvir isso, o sorriso de Wang Ten ficou tenso. Ele inconscientemente achou que eu estava apenas aproveitando a situação. Ele seguiu em frente, irritado. Mas por dentro, estava xingando. Realmente não sei qual é o problema. Fica o dia todo falando coisas sem sentido. Ele acha que ao dizer isso, as pessoas ficarão assustadas? É ridículo. Wang Ten estava indo embora apressado. Ele não prestou atenção ao subir as escadas. Na curva, havia alguém segurando um monte de provas. Vindo em direção oposta. Foi diretamente abauroado por alguém. O teste estava prestes a cair sobre ele. Ele rapidamente se afastou. Mas suas costas bateram com força na escada. Uma dor repentina. Ai, como você anda? A pessoa do outro lado o encarou. Ele apanhou o teste em uma confusão. Este é um teste que o professor Zen está ansioso para ter. Wang Ten também não ficou satisfeito por ter sido abauroado. Estava prestes a falar. Ao olhar, viu que a pessoa do outro lado era uma famosa beleza da escola, com uma boa posição social. Ele se conteve, sentindo-se envergonhado. Fui eu que andei com pressa. Da próxima vez, lembre-se de usar óculos antes de sair. A pessoa lhe lançou um olhar desdenhoso e saiu correndo com o teste nos braços. Wang Ten voltou para a sala de aula com a mão na cintura. Viu que algumas pessoas com quem costumava brincar ainda não tinham chegado. Ele soltou um suspiro de alívio. Antes de voltar para a família Wang, ele choraria com seus amigos, contando sua preocupação sobre o filho biológico da família Wang que voltaria. Ele será apontado e comentado pelas pessoas. Alguns amigos disseram que é impossível. Li Ping ainda ri dele, chamando-o de preocupador. Ah, Teng, você está pensando demais. Em que época estamos agora? Que valor tem laços de sangue? E se ele é o verdadeiro senhor? Alguém pode ser tão elegante quanto você? Alguém pode ter suas conexões no círculo? Não se assuste. Mesmo se ele voltar para a família Wang, ele ainda poderá ser apenas um pequeno senhor sem valor na família Wang. Você é o verdadeiro rico aos olhos dos outros. Antes de me conhecer, Wang Ten também pensava assim. No entanto, depois de me conhecer, ele percebeu com pânico que eu sou impecável em aparência e atitude. Em todos os aspectos sou superior a ele. Se duas pessoas andarem juntas, as pessoas certamente pensarão que eu sou aquele que foi criado com todo carinho e riqueza. O grande senhor. O jovem Gia já disse aos amigos que eu viria à escola hoje. Quando ouvi que eles queriam me encontrar pessoalmente, foi constrangedor. Ele aparentou estar em apuros, mas na verdade estava muito feliz. Mas ele não quer de jeito nenhum que os amigos encontrem comigo. Embora todos vejam e saibam mais cedo ou mais tarde, ele espera que esse momento chegue um pouco mais tarde. Infelizmente, como eu disse, a sorte de Wang Ten não está nada boa hoje. Quando ele chegou ao pé do prédio escolar, foi abruptamente chamado por alguém. Olá, colega. Com licença. Ele virou para olhar. E então, sem aviso, ele se deparou com uma explosão de cores vibrantes da primavera. Com licença, como chega à secretaria? Li Ping ficou parado no lugar. Sua mente estava em branco. Eu vi que ele estava olhando para mim sem dizer nada. Estranho, colega, colega. Mi Ping só reagiu depois que o chamei várias vezes. Seu rosto estava todo vermelho. Ele rapidamente desviou o olhar do meu rosto, pedindo desculpas. O que eu estava fazendo antes? O que você perguntou? Isso é muito constrangedor. Ele, uma garota, ficou tão encantada ao olhar para um garoto que ficou sem reação. Que cena de morte social é essa? Eu repeti a pergunta. Gostaria de perguntar como chegar à secretaria acadêmica. Mi Ping me deu as direções. Aquele prédio branco à frente é o terceiro andar. Ao sair do elevador, vire à direita. A porta tem uma placa. Ok, obrigado. Eu estava pensando em sair assim que chegasse à escola. Mas Mi Ping de repente me perguntou: de qual escola você é aluno? Segundo a lógica, a aparência da pessoa à minha frente deveria ser bem famosa. Eu disse que cheguei hoje para me registrar. Mi Ping sabia
Alguns calouros podem se registrar mais tarde. Ele iluminou os olhos. Ele estendeu a mão para mim e disse que eu era sua irmã mais velha. Encontrar alguém no primeiro dia de registro é realmente uma grande coincidência. Meu nome é Miping. Sou estudante do segundo ano de finanças. Nossa sala de aula é a 506. Quando você tiver tempo, pode vir me visitar. Eu sorri, apertei a mão dele e disse: Olá, meu nome é Jian Ying. Obrigado por ser tão caloroso. O encontro é o destino. Vou te dar uma previsão de graça. Lembre seu irmão de evitar as pontes ao sair amanhã. O que você comentou? Por que você de repente mencionou o irmão dele? Não, como você sabe que ele tem um irmão? Mas não deu tempo de ele perguntar. Eu já acenei e me afastei. Li Ping voltou para a sala de aula cheio de dúvidas. Ele viu Wang Tei. Algumas pessoas estavam ao seu redor conversando. Assim, ele largou as coisas e se sentou para ouvir. Eles estavam discutindo. O irmão de Wang Teng que tinha acabado de voltar para casa. Por que deixá-lo ser o grande herdeiro? Alguém questionou o princípio da ordem de chegada. Deveria ser Wang Teng que é o grande herdeiro. Os outros concordaram, dizendo que ele mal voltou para a família Wang há um dia. Os pais já começaram a mostrar preferência? E ainda fazem Wang Teng chamá-lo de irmão? Wang Teng, com a cabeça baixa, explicou em voz baixa que não era isso. Os pais só queriam compensá-lo. Na verdade, ele sabia. O motivo pelo qual Wang Fu e Wang Mu o deixaram perto dele em termos de nome. Era para arranjá-lo para se casar com a senhorita Xie San no próximo ano. Mas ele, é claro, não podia dizer isso. Os outros, ao ouvirem, ficaram indignados por ele. Disseram que hoje ele deveria se estabelecer. Amanhã ele não vai ter que abrir mão da herança, vai? Alguém aconselhou Wang Teng a ter mais cuidado. Embora ele seja o verdadeiro filho da família Wang. Mas quem esteve na família Wang por mais de 10 anos é Wang Teng. Se formos falar sobre quem é mais importante, os dois são iguais. Wang Teng, você não pode deixar que ele te ultrapasse. Alguém zombou, dizendo que era uma piada. Um garoto do campo como ele, o que poderia fazer para ser igual a Wang Teng? Ele não deve ser aquele que nem sabe como pedir um bife, que nem sabe o ponto de cozimento, certo? E uma menina com um coque perguntava a Wang Teng: Você viu alguém ontem? Era especialmente feio? Ele tem o rosto vermelho por morar nas montanhas? Era aquele tipo alto e forte? Com o corpo todo musculoso? E ainda por cima, um aluno medíocre? A universidade ainda precisa que a família Wang doe um prédio? Nós todos estamos no segundo ano, e ele ainda está no primeiro. Wang Teng forçou um sorriso e murmurou que sim, viu? Não digam isso. Todo mundo achou que ele havia concordado. Apenas estava um pouco relutante. De repente, todos começaram a rir baixinho. Mi Ping franziu a testa ao ouvir isso. Disse: Como vocês podem estar discutindo algo tão distante? Não era para irmos ver aquela pessoa hoje? Como ainda estamos aqui? Você normalmente sabe mais sobre os assuntos da família deles. Os outros o apoiam. Ao ouvir isso dele, alguém imediatamente respondeu: Vamos, vamos, vamos. As aulas ainda não começaram. Vamos dar uma olhada. Não faça isso. Parece que estamos prestes a intimidar alguém. Afinal, ele é meu irmão. Que tipo de irmão ele é, afinal? Alguém segurou o braço de Wang Tong e disse: Vamos. Diga-nos em qual curso e turma ele está. Vamos dar uma olhada. Não estamos realmente intimidando ele. As crianças estavam rindo, dizendo que vamos conversar sobre a festa na frente dele. Vamos falar sobre roupas, carros, essas coisas. Não estamos fazendo nada além disso. Vamos avaliar. Aquele relógio de 6 milhões que seu irmão te deu antes. Você trouxe? Para que o garoto pobre tenha uma visão mais ampla. Ha ha ha. Wang Teng realmente ficou tocado pelo que disseram. Não importa o quão bonito eu sou. E se minha presença for tão boa? Eu já vi carros luxuosos e marcas famosas. Já usei produtos de luxo. Já usei relógios de marca? Quando souber o preço dessas coisas, com certeza ficarei surpreso, certo? No entanto, ao pensar no meu rosto, Wang Teng decidiu que é melhor deixar pra lá. Agora todos acham que eu definitivamente não sou bonito. Se me vissem, talvez achassem que eu sou deslumbrante. Wang Teng sabe bem da importância da aparência, especialmente na vida real. Quando a aparência da outra pessoa está muito acima da média, o público certamente será mais indulgente com ele. É melhor dar a ele alguns dias, para que ele possa se preparar, para dar aos outros a impressão de que sou bonito, mas com um ar de incompetente. Até lá, as pessoas não acharão nada demais ao me ver.
Wang Teg apontou para o desaparecido na frente da sala de aula. Parecia impotente e robusto. A aula vai começar em breve. Hoje, a primeira aula é de cálculo. Quem está dando aula é o professor Ma. Você tem certeza de que quer sair? O cálculo deles. O professor do curso é conhecido na escola como o rei das reprovações. Algumas pessoas hesitaram. Decidiram realmente desistir temporariamente. Sair para encontrar alguém e terminar essa aula primeiro. Concluí com sucesso os trâmites. Recebi vários livros. Cartão da escola de vestuário. O cartão de refeição foi levado pessoalmente pelo orientador para a sala de aula. Quando eu entrei na sala de aula, estava uma confusão. A sala de aula rapidamente ficou em silêncio. As atenções de dezenas de pessoas se voltaram para mim. Uma garota na última fila fez um uau exagerado. Eu sorri levemente para o Doudou. A classe começou a se encher de risadas novamente. O orientador, sem alternativa, começou a aula. O que vocês estão fazendo sem ler? Que aula é a primeira? Alguém respondeu, Economia Ocidental. O orientador olhou para o corredor. O professor de economia ainda não chegou. Então limpei a garganta. Antes da aula, vou apresentar a vocês um colega que chegou um pouco tarde. Jiang. Ele me disse novamente para eu subir e me apresentar. Escrevi meu nome no quadro. Olhei rapidamente pela sala de aula. Meu olhar parou na terceira fila de trás. Nieyun ficou paralisada por um momento. Não esperava que esse grande gato viesse direto para mim. Não havia ninguém ao seu lado. Eu estava sentada na janela. Instintivamente pensei que eu queria o meu lugar. Levantei-me rapidamente. Você quer ficar ao lado da janela? Eu posso. Eu coloquei a mão em seu ombro. Com um movimento fácil, o empurrei de volta. Eu vou me sentar ao seu lado. Assim que entrei na sala de aula, percebi que este garoto tinha, surpreendentemente, algumas mechas de aura roxa enegrecida. Essa aura roxa é realmente algo raro. A aura roxa ao redor de Nieyun não vinha dele. Parecia mais que estava acompanhando alguém há muito tempo. E foi acidentalmente contagiada. Entre as pessoas que vi em minha vida passada e nesta vida, não vi muitas com aura roxa intensa. A aura roxa pode ser intensa ao ponto de contagiar os outros. E isso é raríssimo. Além disso, essa aura não é pura. Presumo que essa pessoa esteja em uma situação muito difícil agora. Eu pareço pensativo. Avaliei Nieyun rapidamente. Perguntei suavemente se alguém na sua família havia encontrado um destino trágico. Nieyun ficou com os olhos arregalados e exclamou: O que você está dizendo? Ele estava muito assustado por dentro. Esse garoto, especialmente bonito. Na primeira vez que o vi, eu realmente perguntei se alguém na casa dele havia morrido. Será que a relação dele com a prima foi exposta? Não pode ser. Ele manteve isso em segredo por anos. Como de repente todos, até os novos que chegaram, sabem disso. Nieyun rapidamente procurou no fórum da escola. Confirmou que ninguém havia flertado com ele. Ele respirou aliviado. Então ele finalmente negou que houvesse algo disso. Depois de uma pausa, ele perguntou de onde eu havia ouvido isso. Será que você ouviu errado? Eu olhei para ele de lado. É inútil você mentir na minha frente. Eu disse fluentemente sobre a vida de Nieyun. Você nasceu em uma família rica. Seus pais têm um bom relacionamento. E você tem um irmão que faleceu prematuramente. Você era fraco quando criança. Caiu na água quando tinha 6 anos. Isso foi uma provação kármica na sua vida. Embora tenha conseguido superar, mas ainda não é considerado saudável. Deveria ter se mudado quando tinha 9 anos. Mudou de cidade. Encontrou um benfeitor. Isso é que trouxe mudanças no seu destino. Esta pessoa que você encontrou, o benfeitor, deve ter alguma relação de parentesco com você. Nieyun ficou boquiaberta. Estava prestes a ser descoberta por mim. Imediatamente pediu piedade aos ancestrais. Por favor, não diga mais. Se continuar, meu segredo será revelado. Eu só fiquei com a cabeça da pintura. Como ele desejou. Não continuou a falar. Eu disse com um meio sorriso para não mentir na minha frente. Você é transparente para mim. Você também deve se aproximar um pouco. Perguntou baixinho como você sabia disso. Será que sua família é de algum tipo de agente? Organização de inteligência? Daquelas que podem investigar facilmente. Eu respondi com indiferença que não. Não precisa investigar. Eu posso ler o destino. Nieyun estava confusa. O que significa ler o destino? Eu fiquei em silêncio por um momento. Segundo as palavras deles, deveria ser chamado de misticismo. Nieyun não podia acreditar. Hesitante, chegou ao misticismo. Normalmente,
Os grandes mestres do misticismo não são todos grisalhos? Você já tem centenas de anos? Estou com preguiça de discutir com ele. Quem disse que os mestres do misticismo precisam ser velhos? Em cada setor e escola há talentos. O progresso de um dia é equivalente a décadas de outros. Você nunca viu esse tipo de pessoa? Neil disse que realmente já viu um gênio. Ele viu gênio da matemática, gênios da física e até gênios dos negócios. Mas nunca viu um gênio do misticismo. No entanto, ele viu que eu não parecia estar mentindo. E também, ele acabou de falar sobre sua infância. Basicamente, isso significa que estava doente. Você é aquele que em um dia realiza. É igual a décadas de outros, daquele tipo de pessoa? Ele pensou que eu iria admitir na hora. Mas ele não esperava que eu soltasse uma risada. Levantei um dedo, negando com a cabeça, dizendo que não era isso. Eu sou daquele tipo cujo progresso de um dia equivale a centenas de anos de outros. Ao ouvir isso, Neil ficou um pouco cético. Sempre sentiu que esse mestre de misticismo parecia não ser muito confiável. Neil ainda queria fazer mais perguntas. O professor de economia ocidental já havia chegado. Só restou abrir o livro didático e começar a aula. Mas só de pensar nas palavras que eu disse antes, ele ficou inquieto. Na verdade, ele não acreditava muito nessas coisas de misticismo, porque desde que a prima passou por problemas e o hospital disse que não havia solução, a casa do primo dele também contratou vários chamados mestres. Alguns desses mestres alegavam ter sido abençoados por monges famosos. Outros diziam ser certos deuses imortais, sendo discípulos na terra. Havia até aqueles que, ao entrar, mostravam várias certificações de associações. Eles faziam rituais ao céu e rezavam a deuses e budas. Incensos queimavam em feixes e papéis eram queimados em pilhas. Mas no final, nada disso conseguiu resolver a situação da prima. Se no começo, ele ainda tinha alguma esperança nessas técnicas enigmáticas, ele ainda nutria esperança. Então agora sua esperança já foi completamente desfeita. Foi Neil que olhou. O professor que estava em pé no palco explicando o conteúdo. Ele deu uma olhada furtiva em mim com o canto do olho. Nunca ninguém como eu, em um único encontro, consegue dizer tantas coisas. Embora eu pareça exageradamente jovem, e também excessivamente bonito. Mas ele teve que admitir que quando falo, transmito uma forte sensação de felicidade. Neil hesitou por um momento. Pegou o celular. Abriu a página do código QR da rede social. Discretamente passou para o meu lado de baixo da mesa. Com um tom suave, perguntou se podíamos nos adicionar como amigos. Vamos conversar online? Após eu enviar o pedido de amizade, ele rapidamente usou o emoji que enviou como uma introdução. Começou a digitar e me perguntou. Você perguntou se alguém na minha família estava em dificuldades. Você previu isso? Então você consegue adivinhar qual pessoa da minha família? Ele viu meu dedo hesitar com o canto do olho. Momentos depois, Neil recebeu a resposta, círculo familiar próximo. Expressão ou tanquim. Pela sua aparência. Deve ser uma expressão feminina, prima ou prima. Neil ficou atordoado. Apresse e me pergunte, já que você sabe que ele está em dificuldades. Então você sabe como resolver isso? Respondi que precisava ver a pessoa. Neil estava um pouco indeciso. Depois de um tempo, ele respondeu que não podia decidir sobre isso. Precisa perguntar a um dos mais velhos da família. Eu não respondi a ele. Neil pensou um pouco. Ele me mandou outra mensagem, dizendo que você se enganou um pouco antes. Eu nunca soube que tinha um irmão. Desta vez, eu respondi rapidamente. Eu nunca estou errado. Volte e pergunte à sua tia. Isso é um grande acontecimento e parece um pouco arrogante. Não admitir um erro assim é surpreendente. Afinal, ele, sendo filho biológico dos pais, não deveria saber mais do que eu, um estranho? O inferno foi atingido com um pouco de descontentamento. Mudei para a página de conversa com a mãe dele. Eu realmente tenho um irmão que faleceu prematuramente? Ele queria esperar a resposta da mãe. Então ele tirou uma captura de tela para me provar meu erro. No fim, ele esperou sem entender. Até que sua mãe respondeu: Como você sabe? Ao ver isso, Neil quase pulou. Ele respirou fundo. Ficou tão engasgado que começou a tossir forte. O professor que estava ensinando no palco olhou preocupado. Colega, você está bem? Se você estiver doente, pode pedir licença para ir ao pronto-socorro. Neil se apressou em pedir desculpas, dizendo que estava tudo bem. Só estou um pouco resfriado. Desculpe por atrapalhar a aula do professor.
Assim que o olhar do professor se desviou, ele falou com sua mãe. Foi um mestre em metafísica que disse. Eu originalmente não acreditava. Na parte superior da conversa, aparecia que a outra pessoa estava digitando. Nieiu estava um pouco nervoso, preocupado que sua mãe achasse que ele estava falando besteiras. Me ligue quando puder. Nieiu deu uma olhada. E soube que sua mãe tinha algo importante a lhe dizer. Assim que a aula acabou, ele saiu correndo. Encontre um lugar isolado para fazer a ligação. Assim que a chamada foi atendida, a mãe de Mian perguntou imediatamente o que o mestre havia dito. Nieiu repetiu tudo o que eu havia dito a ele. Repetiu detalhadamente. Assim que me viu, ele me perguntou se havia alguém na família em dificuldades. Após eu negar, ele disse que eu estava mentindo. Então, ele revelou coisas da minha infância. Ele continuou dizendo que eu era doente quando criança. Eu sei da vez que caí na água aos 6 anos. Aos 9 anos, meu pai mudou de trabalho. Nós nos mudamos de Wais de volta para Jijing. É verdade que minha saúde melhorou desde então. Mas ele disse que eu tinha um irmão que faleceu prematuramente. A mãe de Mian realmente suspirou. Ninguém sabia dessa história, exceto eu e seu pai. Nunca pensei que realmente alguém pudesse perceber. Nieiu queria perguntar como a criança havia falecido. Mas ao ouvir a sogra falar, seu tom era melancólico. Parecia que até hoje ela ainda não tinha conseguido se libertar disso. Ele, então, foi compreensivo e não disse mais nada. Em vez disso, ele mudou de assunto por conta própria. Antes, você sempre dizia ao meu pai que eu mudei de cidade. Só fiquei saudável depois de mudar de ambiente. Se eu seguir o que ele disse. Na verdade, encontrei um benfeitor. Então, esse benfeitor deve ser a minha prima. Mãe, acho que ele não é qualquer um. Que tal deixá-lo ir ver a prima? Sua sogra está em uma situação difícil, você sabe. Minha prima não pode ser vista por qualquer um. Deixe-me perguntar primeiro, então. Se ele disser que sim, vamos chamar alguém para cá neste fim de semana. O pai mencionado pela mãe de Nie é o velho da família Xie. O avô de Nieiu. Nieiu sabia que era sobre a casa da prima. Ele certamente assentiu cautelosamente e disse que estava bem. Vamos falar sobre isso depois. Quando ele voltar para a sala de aula, ele se sentou de volta em seu lugar. Eu acho que sei para onde ele foi. Dei uma olhada rápida para ele. Perguntei calmamente para confirmar quem estava errado. Nieiu, envergonhado, admitiu que estava errado. Na verdade, eu nunca ouvi minha mãe mencionar isso antes. Não dei importância a isso. Eu já disse antes que você é transparente para mim. Nieiu ouviu novamente eu dizendo isso. Estou um pouco atordoado. Olhou para mim com um olhar peculiar. Quis falar, mas hesitou. Eu disse, você tem algo a perguntar? Então perguntou, o que significa esse jeito? Nieiu tossiu. De forma constrangida, disse, você disse que me vê como se eu fosse transparente. Isso significa que você consegue ver tudo? Eu respondi, com firmeza, claro. Seu passado, futuro e relacionamentos. A influência dos 5 elementos é totalmente visível para mim. Então, a voz de Nieiu ficou ainda mais baixa. Seu rosto ficou levemente vermelho. O que você vê em mim é a roupa que estou usando. Ou eu não estou usando roupa. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Nieiu, eu sou o olho celestial. Não é uma visão de raios X. Fui questionado por Nieiu, que tinha uma mente muito criativa. Era ao mesmo tempo engraçado e irritante. O que isso tem a ver com o quê? O que você está pensando o dia todo com essas coisas confusas? Nieiu, com boa intenção, disse que teve uma ideia repentina. Eu também não sei por que, de repente, fiz essa pergunta. Fiz esse tipo de pergunta. Agora, pensando nisso novamente, eu fico tão envergonhado que não consigo falar. Ainda bem que eu não queria realmente discutir com ele. Esta é a segunda aula e está prestes a começar. Eu estou nervoso procurando meu livro. Eu finjo que nada aconteceu. Depois do término da segunda aula, há um intervalo um pouco mais longo. O tempo é para facilitar que os alunos mudem de sala. Dentro da escola, além das disciplinas obrigatórias do curso, estão disponíveis disciplinas obrigatórias e optativas. Entre elas, as disciplinas obrigatórias do nível escolar. Geralmente são agendadas nas 2 últimas aulas da manhã ou da tarde. Nieiu queria perguntar quais disciplinas obrigatórias do nível escolar eu escolhi. E eu sinto que cometi um erro antes. Estou me sentindo envergonhado. Então ouvi uma garota perguntando na porta. Sua turma tem novos alunos que acabaram de se registrar? Um aluno na frente,
que estava organizando os livros, respondeu que sim. O que foi? 4 garotas na porta estavam cochichando que encontraram. Elas encontraram alguém nesta turma. Uma garota de cabelo curto disse para chamá-lo. Estamos procurando ele por um motivo. Então alguém na porta gritou. O cara bonito que se registrou hoje. Alguém está te procurando. Neil, surpreendido, perguntou. Você não chegou aqui hoje apenas? Como alguém poderia estar procurando por você? Você conhece alguém nesta escola? Eu apenas sorri levemente e disse, talvez. Coloquei as coisas de lado e saí da sala de aula. Quem está me procurando, então? Eu vi esta manhã. A garota que perguntei o caminho. Eu olhei para ela, então. Você, por acaso, ficou um pouco surpresa. Você ainda se lembra do meu nome? Os dois pareciam prontos para relembrar velhos tempos. Alguém ao lado rapidamente interrompeu. Espera um momento. Você é o novo aluno que se registrou hoje? Eu respondi, sim. 4 garotas olharam. Eu murmurei, parece que você se enganou. Isso não parece certo. Ele é muito bonito na vida real, não é? Não sei de qual família é a irmã Ping. Você a conhece? Embora eles tenham perguntado em cada turma. Somente esta turma tem um novo. Mas eles ainda estão desconfiados. Será que aquele garoto pobre na verdade não veio hoje? Por que não perguntar e descobrir? Eles vieram escondendo isso do Wang Ten. Você sabe meu nome? Mas todos acham que a aparência e a atitude desta pessoa à frente são impressionantes. Não pode ser o Wang Ten. Aquele garoto pobre que voltou da zona rural. A garota de cabelo curto perguntou cautelosamente. Você conhece o Wang Ten? Eu levantei uma sobrancelha. Se considerar que moramos juntos atualmente como conhecer, então eu provavelmente o conheço. As 4 pessoas ficaram atordoadas. Só depois de um momento reagiram e entenderam o que eu quis dizer. Estavam tão chocados que... Você é o jovem mestre Wang que foi trocado ao nascer. Não me chame assim, por favor. Eu não gosto. Eu me chamo Jian Ying. Ontem eu já disse na casa dos Wang. Eu não tenho destino com a família Wang. Como o Sr. Wang não contou a vocês? Olhando para minha atitude em relação à família Wang. Era uma frieza inegável. Mesmo ao mencionar, meu semblante era frio. Eu parecia tão indiferente que ninguém se atrevia a se aproximar. Algumas pessoas originalmente planejavam até se exibir na frente do jovem mestre Wang que havia retornado. O rico alto fez algumas provocações, mas não esperava ser intimidado pela aura da outra pessoa. E ainda fui esmagado pela atitude dela. Por um momento, todos ficaram em silêncio, sem ousar falar. Perguntei preguiçosamente se havia mais alguma coisa. Não, eu só vou trocar de sala para ir às aulas. A garota de cabelo curto reuniu coragem e deu um passo à frente. Você disse que não tem afinidade com a família Wang. Então, por que você ainda voltaria à família Wang? Isso também é uma pergunta que as outras 3 pessoas querem fazer, já que estou tão infeliz com o sobrenome Wang. Então, por que eu ainda deveria voltar à família Wang? Um sorriso enigmático apareceu no meu rosto. Você fez uma boa pergunta. Eu estava parado na porta da sala de aula. O sol de outono brilhava sobre mim. Meu olhar parecia extremamente difícil de decifrar. Naquele instante, 4 garotas sentiram que havia algo em mim. Parecia que eu estava cercado por uma camada de luz misteriosa. E meu olhar atravessava elas, mirando algo ainda maior. Uma existência que não poderia ser abalada. Eu parece que ri levemente. Claro que é porque eu tenho um presente que preciso devolver. Mas eu olhei para a última fila da sala de aula. Neil, que estava espiando constantemente. Sorri levemente. Agora parece que encontrei uma maneira mais adequada. Nesse momento, uma garota com uma expressão de impaciência saiu da sala. Ela apertou os dedos em direção a M-Pin e aos outros 3. O que vocês estão fazendo parados na porta da nossa sala? Querem brigar? A forma como M-Pin e os outros estavam em volta de mim. Parecia que estavam fazendo algo, como uma forma de violência de número contra um. Essa garota é uma conhecida líder de turma na escola. Seu nome é Miao ZHZH. Ouvi dizer que durante o treinamento militar ela levou uma surra do instrutor. Com quantas pessoas você acha que pode? Embora eu seja um ano mais velho que ele, eu não quero entrar em conflito com ele. Assim, eu recuei um pouco. Novamente, eu gentilmente expliquei. Eles estão apenas perguntando algumas coisas para mim em nome de Wang Ten. Aquele senpai que é do 2º ano do Grêmio, Wang Ten. Miao ZHZH pensou um pouco e disse que me esbarrou esta manhã. Estou tão irritada. Como ele pode estar em todo lugar?
Ele perguntou qual é a minha relação com ele. Se você tem uma rixa, é porque roubou a mulher dele. Eu ri, porque a mulher dele não me interessa. Ele e eu temos algumas ligações. Provavelmente, fomos trocados ao nascermos. Recentemente, eu fui trazida de volta para casa. Ao ouvir isso, Miao ZHZH percebeu. Você é a pessoa de quem todos falam nesse círculo. O verdadeiro jovem mestre entre os falsos. Estou curiosa por saber como me tornei tão famosa. Miao ZHZH disse que isso é realmente famoso. A troca de bebês em famílias ricas impulsionou os hospitais privados. O crescimento próspero dos testes de paternidade. O que significa que a família Wang não tem filhas. Caso contrário, poderiam considerar você para a herança. O protagonista do filme O Lado Azul da Vida e da Morte. Vamos. Qual é a próxima aula que você tem? Nós conversamos enquanto caminhamos. Ele fala de maneira muito interessante. Eu segui ele até a sala de aula. Depois de 2 passos, lembrei de algo e olhei para M-Pin. Não se esqueça do que eu te disse de manhã. Se isso se concretizar, não se esqueça de trazer mais dinheiro. Terminei de falar e fui com a Miao ZHZH para a sala de aula. Independente da reação deles. As 3 pessoas ao lado da M-Pin estavam completamente confusas. O que ele te disse de manhã, irmã Pin? Se não fosse eu para lembrar. A M-Pin quase esqueceu o que eu disse de manhã. Ele estava inseguro desde cedo. Ele me disse, para eu lembrar meu irmão de sair amanhã evitando as pontes. Ele conhece seu irmão. Como ele falou isso de forma tão estranha? Irmã Pin, você não vai falar com seu irmão? Ai, sinto que ele é diferente do que imaginávamos. O mesmo vale para o Baiá. Por que ele não nos contou? Isso nos fez vir aqui passar vergonha. Na verdade, a relação deles com o Wang Tog também não é tão boa assim. São apenas amigos de copo e comida que vieram me procurar. Metade é por causa do Wang Teng. A outra metade é apenas por tédio, para ver a bagunça. Apenas sinto que está perdendo a face na minha frente. E acabam colocando toda a responsabilidade no Wang Teng. M-Pin entende claramente o que todos estão pensando. E não participa da discussão. Ele está segurando o celular, pensando na expressão que eu tinha quando falei há pouco. Acabei enviando uma mensagem para o irmão dele, M.A. Lembre-se de evitar as pontes ao sair amanhã. M.A. deve estar ocupado. Até quase meio-dia ele me respondeu com um ponto de interrogação. Você está vendo alguma previsão de sorte novamente? Isso é algo imaturo que dura muito tempo. O ídolo já foi alvo de comentários venenosos da M-Pin antes. Ao ouvir isso, M-Pin ficou furiosa de vergonha. Batendo nos botões, eu não disse isso desta vez. Foi algo que um sábio disse. Neste momento, ele não se importa se o que eu disse estava certo ou não. Não é uma questão de pão, mas de dignidade. É necessário justificar o que se disse. É um sábio especialmente misterioso. Um sábio imediatamente saberia disso. De qualquer forma, você precisa me ouvir desta vez. Ele não está errado. Afinal, eu sou um recém-chegado sem ninguém que me conheça. Não é um pouco misterioso? A rotina dos seus irmãos, acostumados a se alfinetar. M. Yan respondeu instintivamente com sábio. Sei que você gosta de ver previsões astrológicas. Está comprando Ágata para atrair boa sorte? M. Pin estava prestes a chorar de raiva. Por que você tem que trazer à tona o que não deve? Esse irmão, quem quiser pode ficar com ele. Leve logo. Depois que as aulas da manhã terminaram, Wang Ten, como de costume, queria chamar os amigos para sair. Mas os amigos estavam com caras fechadas durante a refeição, dizendo que tinha algo a fazer e que agendariam para outra hora. É óbvio que estavam expressando descontentamento. Wang Ten ficou parado, sem saber o que fazer. Não entendia onde havia errado. Ao meio-dia, as pessoas iam e vinham. Não sabia quem era aquela pessoa apressada indo para o refeitório. A caneta que ele segurava caiu. Wang Ten não teve como desviar. Uma longa marca escura foi riscada na roupa. Wang Ten queria chamar alguém para ajudar, mas a pessoa não percebeu. Em um instante, já havia corrido para longe. Ele estava tão irritado que rangia os dentes. Acabou comendo algo de qualquer jeito. À tarde, na aula, também estava de mau humor. Ao voltar para casa à noite, o motorista parou o carro na porta, esperando para ir fumar. Quando Wang Ten abriu a porta, ele percebeu que eu já estava sentado no banco de trás. Depois de um dia de aulas, os outros pareciam estar um pouco cansados. Mas eu, ainda assim, estava deslumbrante. Como se nenhum fio de cabelo estivesse bagunçado. Ao vê-lo entrar no carro, eu o olhei rapidamente.
Não disse nada e virei a cabeça para continuar jogando no celular. Mas Wang Ten já estava de mau humor hoje. Ele apenas sentiu que eu o olhei. Estava completamente desajeitado. De repente, sua emoção explodiu. Jogou a bolsa dentro do carro e perguntou: "O que você quer dizer com isso?" Eu olhei para a mochila de grife que rolou até meus pés. Com calma, eu olhei para mim e perguntei o que aconteceu com você. Wang Ten, com o rosto sombrio, puxou a roupa. Você não viu as manchas na minha roupa? Se você quer rir, ria. Não precisa me zombar por dentro. Fingir desse jeito é repugnante. Uma dor vaga na parte inferior das costas. O amigo inexplicavelmente sujou a roupa de repente, pensando nas coisas que aconteceram naquele dia. Wang Ten ficou cada vez mais irritado enquanto falava. Ele ficou tão furioso que quase estava tremendo dos dedos. Eu sei que você não me suporta desde que voltou para casa ontem. Você acha que eu ocupei seu lugar e roubei sua vida. Você finge não se importar. Mas no fundo, você me odeia. Eu o vi ficando cada vez mais absurdo em suas palavras. Primeiro, fiz um gesto para interromper. Tudo isso não aconteceu. Não pense que é tão óbvio. Essa minha aparência despreocupada apenas deixava Wang Ten ainda mais irritado. Wang Ten soltou. Você não se importa com o que está voltando. Você não está apenas atrás da riqueza da família Wang? Riqueza e nobreza, em palavras clássicas. Meu tom estava um pouco divertido. Se eu quisesse, teria bastante dessa riqueza da família Wang. Quanto eu quisesse, teria em abundância. Olhei para Wang Ten, que claramente estava com uma postura comum. No entanto, inexplicavelmente, ele transmitia uma sensação de que poderia penetrar o peso substancial que compreende o coração das pessoas. Eu tenho minhas razões para voltar à família Wang. No entanto, pelo que você insinua, você, que considera a riqueza da família Wang como lixo, como é que, sabendo que não é filho da família Wang, ainda se sente à vontade para ficar na família Wang? Wang Ten estava prestes a se defender. Ele mencionou que os pais Wang não se separariam dele. Então, ouviu-me continuar: eu voltei para a família Wang ontem. Os membros da família Wang não tiveram nem a cortesia de me receber na porta. Deve haver alguém que o segurou. Esta manhã, 4 garotas me procuraram. Embora não tenham conseguido vantagem alguma comigo, mas eles vêm com uma grande intensidade. Com segundas intenções, quem está por trás disso? Wang Ten, suas pequenas manobras são realmente muitas. Estou de bom humor agora, não vou me importar com você. Mas espero que você saiba quando parar. Eu observava de cima. Caso contrário, você não desejaria. Sabe qual é a consequência de me ofender? Além disso, lembro que te avisei de manhã. Hoje a sorte não está a seu favor. Eu desviei o olhar e peguei o celular novamente. Meu tom é bem casual. Jovem, não seja ingênuo. Na próxima vez, lembre-se de ouvir os conselhos. Wang Ten estava completamente gelado. Só então me lembrei quando fiz minha obrigação matinal. Eu realmente falei com ele. Disse que sua sorte hoje parece não estar boa. Naquele momento, ele ainda achava que eu estava apenas sendo sarcástico. Assim que eu lembrei, a situação mudou. Pensando sobre o que aconteceu hoje, não pude evitar e gritei para o motorista vir com o cigarro. E então vi Wang Ten parado do lado de fora do carro, parecendo bobo. Estava tremendo levemente. Não pude deixar de pensar no jovem mestre. O tempo esfriou. Você deve entrar no carro rápido. Não fique resfriado. Ele quase gritou o jovem mestre Wang Ten como antes. As palavras acabaram de sair. Então percebi que o jovem mestre agora era outra pessoa. Ele rapidamente mudou de tom. Ele olhou para mim sentado no carro. Percebeu que eu não reagi. Também soltou um suspiro de alívio. Não sei como entender isso. Este novo jovem mestre que foi trazido para casa exerce uma pressão considerável sobre as pessoas. Falando sobre a mãe de Nie. Depois que desligou o telefone de Nie Yu, ele se apressou para a casa dos Xie. A mãe de Nie se chama Xiao Li. Ela é a filha mais nova da família Xie. Ele tem um irmão mais velho. Originalmente, a família Xie era liderada pelo irmão mais velho. Mas, há alguns anos, seu irmão mais velho, a cunhada e seu sobrinho, infelizmente, faleceram em um acidente aéreo. Seu sobrinho Xie Shengun já havia se alistado. A herança da família Xie só podia ser deixada para sua sobrinha mais nova. Na época, Xie Huyan ainda era menor de idade. Xie Huyan não é tão velha, mas ela é um prodígio nos negócios. No entanto, levou apenas 6 meses. Ela assumiu completamente os negócios da família Xie. E nos anos seguintes,
expandiu ainda mais os negócios da família Xie. No começo, as pessoas ainda a chamavam de senhorita Xie-san. Nos últimos anos, todos a chamam de irmã Xie-san. Durante esse período, o marido de Xie Weili voltava para casa lamentando. Ele dizia que ao fazer negócios fora, as pessoas que souberam que ele era um desprezo de irmã Xie-san, facilitavam tudo para ele. E ainda diziam que uma família como a do Xie deveria estar atenta. Mas talvez o céu tenha inveja dos talentos. Ou talvez a família Xie estivesse realmente passando por um período ruim. Na primavera do ano passado, Xie Ruiyan desmaiou repentinamente. Embora tenha acordado rapidamente, seu corpo se tornava mais fraco a cada dia. Médicos renomados de dentro e fora do país também a examinaram, mas não conseguiram identificar o problema específico. Xie Ruiyan resistiu até o outono do ano passado, e não conseguiu mais se tratar. Após o diagnóstico, foi considerado em estado vegetativo. Neste verão, os médicos disseram que seus órgãos estavam em sério estado de falência. O médico disse que os órgãos dele estão em grave falência, e que ele poderia não sobreviver por mais de um ano. Um ano seria o próximo verão. E agora já estamos quase no outono. Quando Xie Weili pensou nisso, sentiu uma dor no fundo do coração. Às vezes, ele olhava para Xie Ruoyan na cama do hospital, e não podia deixar de reclamar da injustiça do destino. A família Xie era conhecida por seus músicos talentosos. Seus antepassados acumularam virtudes, e os descendentes da família Xie eram todos respeitáveis. Por que a má sorte deveria recair sobre a família Xie? Depois que a morte levou seu amado cunhado e cunhada, e ainda não poupou sua sobrinha mais nova, Xie Weili se sentia mal por dentro. Mas antes de entrar em casa, ela se arrumou um pouco diante do espelho, com medo de ser notada pelo velho da casa. A família Xie agora dependia totalmente do velho Xie para se manter. Ele já havia passado mais de um ano tentando recuperá-los, e ainda precisava enfrentar a dor de perder esposa, filhos e neta consecutivamente. Não posso deixá-lo mais preocupado comigo. Pai, eu voltei. Xie Weili entrou na sala. Viu o velho Xie sentado no sofá, com óculos, lendo os relatórios financeiros. O velho Xie, ao ver a filha, tirou os óculos e massageou as têmporas. O que você está fazendo aqui em um dia de trabalho? Xie Weili olhou para a tia ao lado. A tia, entendendo, foi preparar chá para eles. O velho Xie ficou intrigado. Você tem algo importante para discutir? Xie Weili contou a experiência de Nie Yu. De acordo com a pequena Yu, aquele mestre percebeu imediatamente que alguém em sua casa estava em apuros. Mas o mestre precisa ver a pessoa pessoalmente. Eu também não me atrevo a prometer que você verá o clássico. O velho Xie balançou a cabeça em direção ao mestre. Não temos poucos mestres convidados em nossa casa? Qual mestre famoso não olhou para o centro? A menos que seja um especialista desconhecido. Talvez seja assim que o destino quis. Afinal, todos eles sabem. Onde há tantos eremitas neste mundo? A famosa Xie Weili pensava que o significado do velho Sr. Xie era uma recusa. Mas o velho Sr. Xie suspirou e acrescentou que eu nunca desisto. Uma vez que é possível interpretar a situação da Ruiyan, por que não convidá-la para experimentar? Isso não é complicado. Também temos algumas leis científicas que podemos seguir. Nie Yu balança a cabeça. Ouvir a pessoa menos científica falando sobre ciência é realmente uma experiência nova. Esse dia passou muito rápido. Depois das aulas à tarde, eu segui para fora da escola com a mochila, pensando na expressão mágica de Nie Yu. Que tipo de pessoa tem uma aura roxa escura? Jiang, você gritando meu nome enquanto vem correndo. Enquanto corre para mim, eu olho para trás. Li Ping para na minha frente, ofegante. Nini, meu olhar passa pelo rosto dele. Decididamente, estendo uma mão, pode trazer. Li Ping tenta acalmar a respiração, enquanto me olha confusa. Eu disse que faria a conta, e isso tem um custo. A situação do seu irmão foi resolvida. Você não está pensando em dar calote, certo? Li Ping estava com sentimentos tão complexos que... Você tem tanta confiança em si mesmo? Eu nunca cometi um erro. Eu sorri levemente. Eu não pude ter certeza ontem de que você ouviria o que eu disse. Afinal, você parece ter um bom relacionamento com Wang Ten. O irmão consegue evitar desastres. Isso também é resultado das suas escolhas pessoais. Mi Ping, de forma instintiva, negou. Eu não tenho um bom relacionamento com Wang Tun. É apenas um amigo do mesmo círculo. Isso não me importa, não faz diferença para mim. Você só precisa me dizer se eu acertei. Acertou,
Mi Ping imediatamente admitiu. Na verdade, o irmão de Mi Ping, Mi Yan, saiu hoje para visitar um cliente. Ao voltar para a empresa à tarde, ele inicialmente escolheu um caminho. Ele teria que passar por uma ponte elevada. Naquele momento, o carro já estava a menos de 100 metros do início da ponte. Contudo, Mi Yan teve um impulso inexplicável e pensou. A irmã enfatizou com ele ontem, para que ele evitasse a ponte. Como ele também não estava com pressa, ele pediu ao motorista para dar a volta e mudar de caminho. Para sua surpresa, assim que o motorista acabou de virar o carro, um estrondo foi ouvido. Eles olharam na direção do som. A ponte, naquele exato momento, quebrou e desabou. Já é só um monte de destroços. Mi Yan e o motorista ficaram pasmos. Se eles não tivessem dado a volta agora, teriam passado bem ao lado da ponte. Embora não fosse fatal, mas ferimentos seriam inevitáveis. O olhar do motorista para Mi Yan mudou, como se estivesse vendo um imortal. Ele perguntou, tremendo, ao Sr. Mi: como você sabe que essa ponte não pode ser atravessada? Mi Yan também balançou a cabeça, tremendo, e disse que não sabia. Foi minha irmã que disse ontem ter encontrado um mestre, que eu deveria evitar pontes hoje. Então, assim que vi a ponte, pensei nisso. O motorista também sabia que Mi Yan tinha uma irmã. O novato respeitosamente disse: parece que a senhorita Me encontrou uma pessoa realmente extraordinária. E ainda bem que ninguém passou quando a ponte desabou. Não houve vítimas. Você e o motorista acalmaram as emoções no local. E então foram apressadamente de volta. Mi Yan contou a Mi Ping sobre isso no carro. Ele ainda lhe enviou uma grande quantia de dinheiro, para que ele pudesse convidar o mestre para ir à sua casa. Se o mestre não quisesse, não haveria pressão. Desde que o dinheiro fosse entregue corretamente, estava tudo bem. Li Ping também achou isso inacreditável. Mas ele sabia. Seu irmão mais velho não faria brincadeiras com uma coisa dessas. Ele pediu minha conta, para transferir o dinheiro para mim. Pensando na situação do meu irmão, ainda me causa calafrios. Eu realmente agradeço muito a você. Meus pais também querem muito te convidar para jantar. Não sei quando você estará disponível. Pensei e já tenho planos para esta semana. Que tal na próxima semana, na sexta-feira à noite, eu vou com você? Li Ping imediatamente concordou. Depois de terminar todas as aulas ao meio-dia, eu avisei o motorista que eu iria à casa de um colega, que voltaria sozinho mais tarde. Então entrei no carro da família Nie. Nieiu, sentado no carro, parecia mais nervoso do que eu. O tempo todo foi como se estivesse sentado em pregos. Não parava de se mexer. Quando estávamos perto do hospital, ele estava tão nervoso que já tinha uma camada de suor na testa. Ele viu que eu também estava jogando no celular. Não pude deixar de sorrir amargamente e perguntar se você não está nem um pouco preocupado. E se for uma situação que você não consegue resolver? Eu disse calmamente. Há muitas coisas que eu não posso resolver. O que você tem a se preocupar? Nieiu ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Embora ele não me conheça há muito tempo, mas eu sempre passei a impressão de que tudo no mundo está sob controle. Como se soubesse de tudo e pudesse fazer qualquer coisa. Às vezes, ao falar, até mesmo com uma arrogância natural. Por isso, ele começou a suspeitar em segredo que eu devia vir de alguma fonte desconhecida. Esses mestres têm um poder impressionante. Esta foi a primeira vez que ele me ouviu dizer isso. Comentários que soavam como uma rendição. Então você também tem coisas que não consegue resolver? Eu ri levemente e disse: que tipo de coisa é essa que você está falando? Eu não sou um deus. Mesmo os deuses têm suas limitações. Por exemplo? Perguntou Nieiu. Por exemplo, quando eu voltar para a família Wang. Por exemplo, hoje vim aqui com você. Nieiu perguntou de repente: qual é a relação disso com a família Wang? E qual é a relação comigo? Os segredos do céu não podem ser revelados. Guardei meu celular, já chegamos ao lugar. Eu fui o primeiro a sair do carro. Estava em frente à entrada deste hospital privado. Olhei para cima, em direção ao hospital. A atmosfera confusa parecia pensativa. Este é o lugar onde sua prima mora. Nieiu me conduziu para dentro. Ele já havia me contado uma parte antes, sobre a situação de Xie Hui, e sobre sua relação com a família Xie. Meu avô materno e minha mãe estão no hospital. Meu pai está fora em uma viagem de negócios e não veio hoje. Eles usaram um elevador exclusivo. Chegaram ao andar especial para convidados VIP. Imediatamente, alguém se aproximou com um detector. Nieiu se desculpou comigo, dizendo que sentia muito.
A verificação de segurança é necessária. Os procedimentos são rigorosos, e só estou aqui como acompanhante, então posso entender. Os dois passaram pela verificação, sob o olhar dos seguranças, que estavam a cada 3 passos. Entraram no quarto de Xiaohui. Quando a porta do quarto se abriu, o Sr. Xie e Xiaoili se levantaram. Embora Niu já tenha explicado para eles. Eu sou colega de faculdade dele. Muito jovem. Mas não mencionou que eu sou tão bonito. Um olhar de admiração passou pelos olhos de Xiaoili. Ela rapidamente se adiantou para apertar a mão do mestre e disse: Olá, mestre. Agradeço por ter vindo aqui hoje. O Sr. Xie acenou com a cabeça para mim. Sem dúvida, não é algo trivial. Ele me cumprimentou educadamente. Olá, mestre. Por favor, sente-se. Xiaoyu, traga um copo de água para o mestre. Não é necessário trazer água. Eu vou embora após terminar de olhar. Meu olhar passou rapidamente por Sr. Xie e Xiaoili. Eu o recolhi de volta satisfeito. Todos são pessoas de boa sorte. O Sr. Xie sentiu que eu o olhei, como se pudesse ver através das pessoas. Uma faísca de esperança brotou em seu coração. Ele se afastou, revelando a pessoa na cama. Presumo que Xiaoyu também tenha falado com o mestre. Esta é minha neta, Xiaohui. Eu me aproximei da cama onde estava essa mulher de olhos fechados. Uma mulher que parecia silenciosa e imperceptível. Embora o rosto da mulher estivesse emagrecido, sem cor, pálido. Ainda assim, era evidente quão excelentes eram seus traços e aparência. Seus olhos e sobrancelhas de contorno levemente acentuado. Um nariz afilado e gracioso. Lábios finos e pálidos. Sob a luz brilhante do quarto, havia uma beleza doentia. No entanto, não era isso que eu olhava. Eu observava todo o corpo da mulher. Uma energia púrpura densa, quase como se estivesse prestes a gotejar. E a névoa negra misturada na energia púrpura. Eu estendi a mão e agarrei. Peguei um punhado de névoa negra para observar na palma da mão. Descobri uma linha branca quase imperceptível na névoa negra, que apontava para longe. Fiquei pensativo. O Sr. Xie e os outros dois me observaram parado ali, sem dizer uma palavra por um bom tempo, e até fizeram um gesto estranho. Estão todos um pouco ansiosos. Não consigo aguentar a ansiedade. Você viu algo? Apertei os dedos, esmagando aquele grupo de névoa negra na palma da mão. Olhei para Xiaohui, refletindo por um momento. Tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir primeiro? Os membros da família Xie se entreolharam. Neste momento, que diferença faz entre boa e má notícia? A situação de Xiaohui. Qualquer sinal de esperança já pode ser considerada uma boa notícia. O que mais pode piorar? Nieu foi o primeiro a sugerir ouvir a boa notícia. Eu disse de maneira casual, sua prima. Ou seja, Xiaohui. Ele não está com uma condição médica repentina. Mas sim, foi prejudicado por alguém. Isso eu posso resolver. Posso resolver em uma semana de preparação. Eu posso fazê-lo acordar. Os membros da família Xie ficaram surpresos. Depois, ficaram muito felizes. O Sr. Xie levantou-se de repente, confirmando que as palavras do mestre eram verdadeiras. Eu disse que era verdade, claro. Xiaoili estava tão feliz que chorou. Ajudou rapidamente o pai, dizendo que era maravilhoso, era maravilhoso. Xiaohui foi salva. Eles não puderam prestar atenção ao que eu disse por um momento. Alguém está armando algo. Desde que Xiaohui possa se recuperar, o resto das coisas podemos resolver. Niu também estava tão feliz que parecia uma criança. Minha prima está salva. O Sr. Xie estava muito emocionado. Não pôde evitar um sorriso. Mas ele de repente viu meu rosto calmo. Eu disse que tinha uma má notícia. Sua empolgação começou a esfriar. Qual é essa má notícia que você mencionou? Eu permaneci em silêncio por um momento. Infelizmente, desta vez ele foi manipulado por alguém. Então eu poderei salvá-lo. Mas ele tem um destino peculiar. Receio que ele não viva até os 30 anos. O quarto, que antes estava cheio de alegria, ficou em silêncio instantaneamente. Nesse momento, Niu exclamou: O que você quer dizer com que minha prima não viverá até os 30 anos? Ele perguntou apressadamente o que significa ter um destino peculiar. Não há como salvá-lo? Eu balancei a cabeça. Não sei se você já ouviu falar. Tudo que atinge seu ápice, começa a declinar. Tudo que atinge seu ápice, começa a declinar. Qualquer coisa é destinada a declinar após seu auge. O mesmo se aplica ao destino. O destino da minha prima é excelente. Tão bom que não deveria aparecer em tempos de paz. E não deveria estar na sua família.
Eu estou sendo discreto. Todos aqui são pessoas inteligentes. Entendem o que não estou dizendo completamente. Dito isso, eu acrescentei que posso ajudá-lo a viver mais 2 anos. Viver mais 2 anos não significa muito, ele ainda teria apenas 32 anos. Enquanto isso, Xie Rui já tem 25 anos este ano. Ao ouvir isso, o Sr. Xie ficou tonto. Não aguentou e deu um passo para trás. Apoiou-se na mesa para não cair. Xie Weili ficou parada no lugar. Ela até esqueceu de ajudá-lo. Só então eles perceberam o porquê. Eu disse que havia uma boa e uma má notícia. O fato de Xie Rui poder acordar é, sem dúvida, uma boa notícia. Mas ele está destinado a falecer jovem. E não tem muitos anos pela frente. Mas isso é, de fato, uma má notícia. Niei olhou atordoado para Xie Weili e o Sr. Xie. Ele realmente não sabia se era bom que a prima estivesse acordada agora. É melhor que ela não acorde. Isso dá inicialmente uma grande esperança. Faz as pessoas pensarem que é uma reviravolta positiva. Mas, num instante, traz um atestado de óbito. Faz as pessoas verem coisas do profundo abismo do inferno. É realmente muito angustiante. Quando Xie Rui acordar, como eles deveriam falar com Xie Rui? Dizer a ela que lhe restam poucos anos de vida. No quarto, restam apenas algumas pessoas. Sons de respiração desordenada, indicando o estado confuso de espírito dos três da família Xie. No final, foi o Sr. Xie quem decidiu. Não importa como será no futuro. Agora precisam salvar Xie Rui primeiro. E se o mestre encontrar um novo método depois? Desta vez, Xie Rui está em coma. Eles também acham que chegaram a um beco sem saída. Não foi assim que encontraram a mim? Tudo é imprevisível. O futuro não é necessariamente um beco sem saída. Talvez, depois de alguns anos, Xie Rui terá novas oportunidades. Eu olhei de forma estranha para Xie Rui na cama do hospital. Dizem que realmente pode haver novas oportunidades no futuro. Pode ser que eu concorde com o que ele disse. O Sr. Xie se animou. O mestre, desta vez, precisa de alguma coisa. Mas a família Xie pode ajudar. Eu posso me preparar sozinho. Muitas coisas são confusas para quem não entende. Na verdade, é fácil acabar bagunçando. No sábado da próxima semana ao meio-dia. Naquele momento, faço Niei vir me buscar em casa. Não sabia como terminar essa frase. O Sr. Xie e Xie Weili se endireitaram. O Sr. Xie me olhou atentamente. O mestre é neto de Wang Jiango. Concordei com um aceno. No entanto, ocorreram alguns imprevistos comigo. Não cresci na família Wang desde pequeno. Eu também nunca o vi. O que houve? O Sr. Xie e Xie Weili trocaram olhares. O Sr. Xie hesitou sobre o mestre. Não sei se você está ciente. Você e Rui ainda têm um acordo de noivado. Eu senti uma sensação estranha, você sabe. É sobre a família Wang? Não é que a questão do verdadeiro ou falso herdeiro da família Wang está causando alvoroço. Todos no círculo sabem disso. Ou será que a família Xie é mais poderosa? Não estou claro sobre os rumores no círculo inferior. O Sr. Xie, por outro lado, ouviu falar. Eu levantei a questão. Então você ainda pode confirmar que sou eu quem tem um noivado com sua neta. Afinal, todos esses anos, Wang Tong tem ocupado minha identidade. O Sr. Xie sorriu enquanto se apoiava em sua bengala. Na época do noivado, sua mãe estava apenas grávida. Seus avós vieram à minha casa para visitar minha esposa. Justamente Xie Rui estava brincando ao lado. Eles disseram que se sua mãe tivesse uma menina, elas seriam irmãs. Se fosse um menino, então eles fariam um noivado com Xie Rui. O noivado foi estabelecido. Foi por causa de sua mãe. O filho que ainda não havia nascido em sua barriga. Assim, só pode ser você. Agora eu sei toda a história. Eu dei uma olhada na mulher na cama. Pensei, não é à toa que quando olhei seu destino, senti uma estranha sensação. Na verdade, era porque ela já tinha um tempo sombrio. O dia já estava se acabando. Não deveria me atrasar mais. Então me despedi da família Xie. O Sr. Xie queria que Niei me acompanhasse. Mas eu recusei. O motorista pode me levar, está bom. Nos vemos no sábado que vem. A família Xie só pôde me levar até a porta do hospital. Depois que o carro que eu peguei se afastou, Xie Weili fez seu filho voltar para casa. E, ainda confusa, perguntou ao Sr. Xie. Por que o senhor mencionou o assunto do casamento arranjado? Embora ele estivesse surpreso ao ouvir que eu era da família Wang, ele ainda estava um pouco perplexo. Mas os jovens de hoje são bem resistentes a esse tipo de acordo imposto pelos mais velhos.
E se Jian Eng não gostar de ouvir isso? E se ele não quiser, o que vamos fazer? O pai dele teve uma vida de altos e baixos. Não deveria ter ignorado esse fator. Essa noite foi marcada por alegrias e tristezas. O Sr. Xie estava com emoções oscilando intensamente. Ele também estava um pouco cansado. Ele suspirou e explicou que eu estava lhe dando um aviso. Xie Weili não entendeu o que era o aviso. Desde que o velho Wang faleceu, e sua esposa não se interessou mais pelos assuntos da família Wang. A família Wang começou a mostrar sinais claros de decadência. Nos últimos anos, a situação piorou a cada ano. Você sabe que o filho único do velho Wang é um sujeito sem valor. Originalmente tinha relações sociais com a família Wang. Embora, nos últimos 10 anos, essas relações tenham se enfraquecido, mas ainda há pessoas da velha geração vivas. O Sr. Xie também estava atento aos antigos conhecidos. O Sr. Xie continuou dizendo: eu também já mencionei isso a Xie Rui. Se encontrar alguém da família Wang no mercado, ajude se puder. Infelizmente, a família Wang, sob a liderança do pai Wang, está cada vez mais em declínio. A família Xie gostaria de ajudar, mas não sabe como. O Sr. Xie soltou um resmungo. Embora contar a uma criança sobre isso seja realmente absurdo, já que trouxeram de volta seu próprio filho, é natural que se preocupem com ele. Mas veja o que aquele menino estava vestindo. Não havia nada que fosse valioso. Quando se fala da família Wang, é tudo insípido. Nem mesmo o nome foi mudado. Se você pensar, vai entender como a família Wang o vê. Depois que o Sr. Xie disse isso, Xie Weili começou a refletir. Porém, ao refletir, ele não pôde deixar de sorrir amargamente. Eu não consigo me lembrar do que ele estava vestindo. Apenas me lembro de que ele era bonito. E tinha uma boa postura. Parecia alguém de grande valor. Realmente não parecia ter crescido em um lugar pequeno. O Sr. Xie disse que não deveria falar assim novamente. O que significa não parecer que se cresceu em um lugar pequeno? Será que uma família humilde não pode ter um talento? As famílias ricas são todas formadas por gênios? Nossa família Xie remonta a várias centenas de anos. É também sua origem. Quem é realmente mais nobre que os outros? Xie Weili abaixou a cabeça e admitiu o erro. Fui influenciado por este círculo todos esses anos. Prometo que no futuro serei cuidadoso com o que digo. O Sr. Xie lançou um olhar para ele. Todos dizem que a família Xie é a primeira da sociedade. Este lugar não se baseia apenas em riqueza, capacidade e status. Também se trata do legado e da profundidade da família. O Sr. Xie não disse mais nada. Mudando de assunto, voltou a falar sobre os meus problemas. A família Wang não é boa com ele. Trazer ele de volta pode ter outros motivos. Eu ouvi dizer que a criança chamada Wang Tong na família deles está muito próxima da filha da família de Yong. Xie Jiong é sobrinho do Sr. Xie. Ele também é uma ramificação da família Xie. Este ano, as movimentações estão especialmente intensas. Ao mencionar isso, Xie Weili também parecia bastante irritada quando Rui estava sob seu comando. Essas ramificações têm sido bem comportadas. Não como agora, onde na ausência do tigre, o macaco se torna o rei. Ele pensou por um momento, e disse que a família de Yong tem uma filha única chamada Xie Xuan. Ouvi dizer que há uma certa ambiguidade com o filho da família Wang. Ele não conseguiu evitar um leve sorriso sarcástico. Veja os aliados que eles escolheram. São coisas inadequadas, inapropriadas. O Sr. Xie disse que é isso. A família Wang não sabia antes que seu próprio filho biológico estava perdido. Pensava que tinha apenas uma criança em casa. Justamente essa criança estava atada a Huyan, que está à beira da morte. Não queria usar seu filho para se casar com Huyan, e não se atrevia a ofender os desmobilizados. Provavelmente estava preocupado. Era apenas que soube que ainda tinha um filho biológico. Isso não seria o melhor dos dois mundos? Ao ouvir isso, Xie Weili se levantou furiosa. O que é a família Wang? Ousam desprezar Huyan? Mesmo que realmente houvesse algo, também seria a família Wang tentando alcançar aquele mestre. Xie Weili se lembrou. A família Wang queria que outro filho se casasse com a ramificação. Empurrar o mestre para a família principal. O velho Sr. Xie ainda exibe determinação em seu rosto envelhecido. A família Wang é realmente absurda. Nossa família Xie também não precisa confirmar o casamento. Se eles não querem se envolver com o Rui da nossa família, que simplesmente digam. Nós também não vamos usar um acordo verbal para forçá-los. No entanto, eles não estão dispostos a errar com a família Xie, e ainda querem se conectar com a família de Yong.
Até mesmo o filho biológico precisa ser usado. A ganância não traz nada bom. Como resolver a situação de Rui? É hora de arrumar essas pessoas ansiosas. Xiao Li sabe que seu pai pode estar velho, mas seu coração não envelheceu. Ele faz as coisas de forma clara e não se preocupa. Ele comentou que, na verdade, dizendo isso, o mestre tem uma boa conexão com nossa família. Ele já tinha um casamento marcado com Rui antes mesmo de nascer. Agora, depois de dar tantas voltas, ele se tornou o salvador de Rui. Se pensar no futuro, essas coisas são tudo destino. Não se pode forçar. E ele também sabe. Xie Rui realmente se opõe a esse tipo de compromisso arranjado. Depois de ouvir que havia um compromisso com a família Wang, ela ficou muito descontente. Disse que quando o filho da família Wang completasse a maioridade, iria pessoalmente cancelar o contrato de noivado infantil. Se não fosse pelo colapso repentino de Xie Rui no ano passado, então agora o compromisso deles com a família Wang já teria sido cancelado. E eu, que sou um mestre em metafísica, originalmente não tinha interesse nessa coisa. É uma pena que este casal formidável provavelmente não tenha destino juntos. Quando voltei para a casa dos Wang, o senhor e a senhora Wang ainda estavam sentados na sala. Eu voltei tão tarde. O senhor Wang parecia não estar muito satisfeito. Ouvi o motorista Xiao Li dizer que você foi brincar na casa de um colega. Eu respondi desinteressadamente um HM. O senhor Wang perguntou se era um colega masculino ou feminino. Você não acabou de chegar para entregar o presente? Você já fez amizade tão rapidamente? Eu continuei a andar em direção à escada, enquanto respondia casualmente ao colega de classe. Eu sei que você não tinha regras antes, mas agora você já voltou para a família Wang. Você deve seguir as regras da família Wang. Eu olhei para baixo enquanto descia a escada. Vendo-o tão relaxado, você também disse. Eu me acostumei assim e não vou mudar. Eu não sou um jovem mestre que segue as regras dos jovens mestres. Você deve obedecer. O senhor Wang me olhou com uma expressão de indiferença. Imediatamente levantou as sobrancelhas e disse para eu ficar em pé. Qual é a sua atitude quando os mais velhos falam com você? Eu achei isso um pouco curioso. Eu já ouvi pessoas falarem antes. Alguns pais, os mais velhos, estabelecem um conjunto de regras que gostam para os filhos. Moldam a criança para se encaixar na imagem ideal que tem. Uma vez que a criança se desvia do caminho, eles começam a repreender a criança. E quando não tem mais palavras, e não há mais razão a ser explicada, eles usam sua posição como mais velhos para reprimir a criança em um nível moral. A atitude crítica da criança, etc. Parece que o Wang Fu é esse tipo de pessoa? O filho ideal dele deveria ser fraco, que seja controlado, não é? Assim como o Wang tem. Eu observava a mansão Wang com grande interesse. Neste mundo atual, além da lei, não parece haver nada que precise ser seguido. Embora tenhamos laços de sangue entre nós, não há sentimentos de parentesco. Para ambos, somos apenas estranhos que se encontram brevemente na vida. Não sinto que precise seguir as regras da família Wang. O pai Wang ficou tão irritado que se engasgou. A mãe Wang rapidamente lhe serviu uma xícara de chá. Por que tanta raiva? E não tem medo de prejudicar a saúde? Beba um pouco de água. Ele se virou para mim e chamou Will Yang. Peça desculpas ao seu pai. Como você pode falar assim? Aten sempre falou assim com os pais desde pequeno. Nunca falou assim com seus pais. O pai Wang, com expressão sombria, disse que não precisava. Vejo que a família Wang não pode controlá-lo mais. Justo que você ainda tenha um contrato de casamento. Wang Fu disse a mim. Para evitar que você faça alguma vergonha no futuro. Queime a honra da nossa família Wang. É melhor arranjar seu noivado mais cedo. A mãe Wang relaxou a expressão. Ela também disse que este contrato de casamento foi feito quando você ainda estava na minha barriga. Agora você também é maior de idade. Pode se noivar mesmo sem casar. A família do outro é de posição muito alta. É muito mais forte do que a nossa família. Considerando, é um alto nível para a família Wang. Você não precisa se preocupar em ser prejudicado. O pai Wang folheou o calendário, meio sério, meio brincando. Amanhã eu vou visitar a família Xie. Vamos acertar logo a questão do noivado. Isso também te ajudará a se concentrar. A mãe Wang disse suavemente que isso é muito rápido, não é? O filho não voltou há poucos dias. Nem teve a chance de cuidar bem dele. Por que tanta pressa? O pai Wang olhou para mim com desdém. O pai Wang falou de maneira sarcástica. Eu ainda gastei uma grande quantia de dinheiro em vão.
Fui atrás dele com muito esforço. Ele realmente se sai bem ao estudar na universidade. À noite, ele saiu para se divertir com os colegas. Quando voltou, respondeu algumas coisas de forma desrespeitosa. Fique em casa. E nem precisa fazer nada de relevante. Os dois se revezam, um fazendo o papel de bom e o outro de mal. De repente, estamos prestes a definir tudo. Eu assisti tudo com um sorriso nervoso. Se eu ainda não consigo perceber por que os pais Wang estão brigando nessa encenação, então, eu também teria vivido em vão. Lembro que esta noite no hospital, vi aquela mulher pálida e bela. Eu pensei, um tanto intrigado. O chefe da família Xie foi desprezado por um casal de alta sociedade comum. Isso é bastante interessante, considerando a posição da família Xie. Mesmo que Xie Rui morresse, haveria muitos que queriam se casar com ela. Pais Wang, não deixar essa boa oportunidade para Wang Teng. Mas com certeza tem algo estranho para mim. Qual é a razão? Pensei em Wang Teng, que tinha algo sutil em seus olhos, que revelava uma sorte amorosa. Enquanto pensava no destino e conversava com ele, reclamei que a família Xie estava especialmente agitada por causa do amor. De repente, fiz uma grande suposição. A família Wang tinha várias boas ideias, e achava que Xie Rui estava condenada, que havia esperança para ele se elevar. Queria que Wang Tong a casasse. E ainda havia a possibilidade de que a família principal tivesse um plano de reserva. Então, usaram o nosso noivado como uma alavanca. Assim, não importa a quem a família Xie caia, eles não perderão. A diferença é apenas quem lucrará mais. Apenas olhando para o jeito deles, é provável que se considerem como esposas. Um sorriso sarcástico apareceu nos meus lábios. Interrompi a conversa dos pais de Wang e percebi. Quando vocês já tiverem discutido, venham me contar. Na sala, um cumprimento. O pai e a mãe Wang se olharam. Não pensei que eu não perguntasse nada sobre o contrato de casamento. Eles tacitamente permitiram que operassem. Eles tinham preparado várias formas de lidar comigo. No momento, parece que nenhuma delas será necessária. Se não há nada mais, vou dormir. Eu fui até a escada. No meio do caminho, de repente me virei e disse que tinha lido um livro recentemente. Vi uma frase. Compartilho com vocês como um gesto de boa vontade, como uma recompensa pelo trabalho duro. Não é muito interessante? Eu me fiz uma pergunta e respondi. No entanto, não precisava que ninguém respondesse. Depois de dizer isso, voltei ao meu quarto. O pai e a mãe Wang ouviram o que eu disse, mas não entenderam. Em vez disso, acharam que esse filho biológico era muito estranho. A mãe Wang até murmurou que realmente havia crescido na montanha. Afinal, não se compara a Ten. Antes, um mordomo que sentiu que a atmosfera estava errada e saiu da sala. Ficou atrás da porta. Justamente ouviu o que eu disse ao sair. Procurei rapidamente com base na origem e na pronúncia. Ele ouviu o suspiro da mãe Wang. Olhou novamente. A explicação da frase que eu disse na tela do celular. Seu rosto ficou sério. A intenção é que aqueles que agem corretamente têm um coração tranquilo. Significa que a pessoa que age com retidão tem o coração em paz. O Udin está indo cada vez melhor. Pessoas que enganam. Gastar tanto esforço no final é em vão. O jovem senhor sabe de algo? Ele deveria avisar o senhor e a senhora Wang? O mordomo, após hesitar várias vezes, foi à cozinha, aqueceu uma xícara de leite e veio ao meu quarto. Eu estava de pé na frente da janela olhando para fora. Ao ouvir a batida na porta, não me virei e fui direto para a porta. O mordomo estava muito atencioso. O jovem senhor viu que você voltou tarde hoje. Preparou uma xícara de leite quente para você. Beba antes de dormir. Pode ajudar a dormir. Ele colocou o leite na mesa de cabeceira. Ele me olhou segurando a bandeja. Não me virei nem falei. O mordomo baixou os olhos com uma expressão complexa. Que o jovem senhor durma mais cedo. Amanhã é sábado. O café da manhã será uma hora mais tarde do que o habitual. Se você quiser jantar com a senhora e os outros, pode ajustar o horário. Ou se prefere agendar para outro horário, também pode ser que ele se ofereça um pouco. Estava prestes a se despedir, quando ouviu eu perguntar de repente se você tem um filho. O mordomo ficou paralisado. Olhou abruptamente para mim. Ele, sendo o mordomo, naturalmente tinha conhecimento de tudo o que ocorria na família Wang. Chegando à família Wang, não tinha conversado com ninguém nesses dias. Como eu saberia que ele tem um filho? O vidro da noite é como um espelho pouco claro. Pode refletir vagamente a expressão de uma pessoa. Eu estava em frente à janela, sem precisar olhar para trás para o mordomo.
Já podia ver através do vidro ao lado. E ver sua expressão. Eu sorri e disse que você não precisava ficar tão nervoso. Eu só fiz uma pergunta casual. Não tinha outra intenção. O mordomo recompôs a expressão e pediu desculpas. Senhor, eu apenas não esperava que o senhor soubesse em tão pouco tempo sobre a minha situação familiar. Eu balancei a cabeça. Não foi em tão pouco tempo, mas foi ao te ver pela primeira vez. Eu apontei o queixo para a estante de livros não muito longe. Seu filho tem estado doente recentemente, não? É a terceira prateleira a partir da esquerda na estante. Pegue um talismã em forma de triângulo da caixa. Coloque-o sob o travesseiro do seu filho. Dentro de 3 dias, deve haver melhora. O mordomo encontrou rapidamente uma caixa preta. Ao abri-la, ele não olhou para as outras coisas. Ele apenas pegou um talismã triangular e o segurou na palma da mão. Ele é alguém que seguirá o Sr. Wang. Já viu muitas pessoas importantes. Quase imediatamente adivinhou minhas habilidades. Não é de se admirar que minha aura seja tão peculiar. Não é de se admirar que eu tenha entendido sua situação na primeira vez que nos vimos. O mordomo sentiu um frio na barriga. Antes de subir as escadas, aqueles pensamentos vagos se tornaram totalmente claros. O jovem mestre, que já se curvou mais profundamente, apareceu novamente. Há algo que eu precise fazer? Por enquanto, não. Eu pensei que conversar com pessoas inteligentes torna as coisas mais fáceis. Se algo surgir no futuro, eu irei te procurar. O que está implícito? Se eu não o procurar ativamente, não preciso que ele faça nada. O mordomo afirmou que entendeu. Quando ele fechou a porta para mim, ele não conseguiu se conter.